pessoal, como vocês estão? Estamos hoje em um marco aqui no Catecismo do Nascido de Novo. Nós terminamos na semana passada o Catecismo Nova Cidade. Estou muito feliz com isso, pessoal. Como eu disse semana passada, cheguei até a me emocionar em ter terminado um catecismo inteiro, 52 lições. Hoje nós vamos começar um catecismo novo. Na realidade é um catecismo mais antigo que o Catecismo Nova Cidade. Nós vamos ver o catecismo de Heidelberg, que na realidade era o catecismo que nós iríamos começar o catecismo do Nascido. Mas aí nós tivemos aquele presente, aquela maravilha da editora Fiel. Aí vocês já sabem, né? Catecismo Nova Cidade, Conquistou o Pastor. Uma forma muito interessante de ensino da palavra de Deus, da doutrina, da fé reformada, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Então eu resolvi passar para vocês primeiro o Catecismo Nova Cidade. E hoje o que nós vamos fazer? Hoje eu vou dar para vocês uma introdução ao catecismo que nós iríamos iniciar os nossos estudos. Isso mesmo, hoje nós vamos bater um papo sobre o catecismo de Heidelberg, na qual a primeira lição nós vamos ter na semana que vem. Então hoje é uma introdução ao catecismo de Heidelberg. Lembrando vocês, uma coisa que eu sempre lembro aqui no catecismo é o quê? Catecismo não é uma exclusividade do catolicismo romano, não é nada antibíblico, muito pelo contrário, é um método de estudo da palavra. Como assim, pastor? O catecismo ele te dá uma pergunta que serve como lição e te responde essa pergunta te dando as referências bíblicas do que ela está te respondendo. Existem catecismos mais simples, como o próprio Catecismo Nova Cidade, como nós temos o Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo mais complexo, que cada frase te dá uma referência bíblica. Lembram-se que o Catecismo Nova Cidade ele é um catecismo bem resumido, então ele dá a pergunta, a resposta e uma referência bíblica. Já no Catecismo de Heidelberg, toda a explicação é pautada por várias referências bíblicas que ajudam a gente a entender, além daquela lição, uma coisa muito importante chamada contexto bíblico. O quanto é importante você pegar a passagem dentro do assunto na qual aquela passagem trata. Tá? Então, o Catecismo de Heidelberg, nós vamos ver um dos principais catecismos reformados dessa vez. O Catecismo de Heidelberg, o segundo dos padrões doutrinários das igrejas reformadas, foi escrito em Heidelberg a pedido do eleitor Frederico III, governador entre 1559 e 1576, da mais influente província alemã, o Palatinado. Esse piedoso príncipe cristão comissionou Zacarias Ursinus, de 28 anos de idade na época, professor de teologia na Universidade de Heidelberg, e Gaspar Olevianus, 26 anos de idade e pregador da corte do próprio Frederico, para que preparassem um catecismo para instruir os jovens e guiar pastores e mestres. Por quê? Pessoal, muitos reclamam das confissões de fé e reclamam dos catecismos. Mas se nós pararmos bem para pensar, as confissões de fé elas estabelecem limites, que são quais limites? Limites bíblicos. E aqui nós vemos que o que aconteceu com o porquê que o Catecismo de Heidelberg foi criado? Justamente para ensinar jovens e para guiar os pastores dentro da Sagrada Escritura. Muitos falam que não gostam de teologia, que a teologia, inclusive, é uma ameaça à palavra de Deus, que tenta colocar uma camisa de força sobre a palavra de Deus. Não existe nada mais mentiroso e mais perigoso do que isso. Por quê? Porque a teologia é um conjunto de ferramentas que vai fazer com que você extraia todo o conhecimento bíblico, extraia mais conhecimento bíblico, olha só que interessante, da maneira correta, sem escapar do quê? Daquilo que Deus quis passar para os autores. Como assim? São ferramentas para você extrair o conhecimento bíblico da forma correta. Então a teologia, ela é como uma chave Phillips usada para tirar um parafuso Phillips. Porque hoje as igrejas que não obedecem uma confissão de fé, ou fazem aquela confissão de fé genérica, né, sem graça,
Essas igrejas você vê que são como Chaves Phillips tentando soltar parafusos de fenda. Aí que aparecem essas questões, essas doutrinas aí é que aparecem essas doutrinas que podem ser tudo, menos bíblicas, como teologia da prosperidade, teologia da libertação. Surgem como? Surgem porque não se tem uma linha teológica. E é isso, assim como a teologia, é isso que os catecismos e as confissões de fé colocam base bíblica. O que você estudando os catecismos, usando o catecismo para estudar a palavra de Deus, principalmente os catecismos reformados, você jamais vai escapar do quê? Da palavra de Deus. Você jamais vai escapar da Bíblia. E isso é muito interessante numa época de modernidade que nós temos até pastores defendendo socialismo, comunismo e outras heresias. Na preparação do catecismo, Frederico contou com o conselho e a cooperação de todo o corpo docente de teologia. O catecismo de Heidelberg foi adotado pelo Sínodo de Heidelberg e publicado na Alemanha com um prefácio de Frederico III, datado de 19 de janeiro de 1563. Uma segunda e terceira edição alemã, com alguns pequenos acréscimos, além de uma tradução latina, foram publicadas em Heidelberg nesse mesmo ano. Logo cedo, o catecismo foi dividido em 52 sessões para que cada uma delas pudesse ser explicada às igrejas a cada domingo do ano. Olha que interessante, lembram-se que o Catecismo Nova Cidade ele tinha 52 lições. Por quê? Para que pudesse ser ministrada uma lição por domingo e com isso ensinando a palavra de Deus, o básico da palavra de Deus, aos cristãos de uma maneira completa. Nós vemos pastores que estão usando o Catecismo Nova Cidade, usando uma lição por domingo. Nesse caso, este catecismo, ele é mais de 100, muito mais do que 100 lições. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem ele dividido várias lições por divisão. Então, nós temos 52 divisões, mas cada divisão contendo várias lições. Nós, no nosso catecismo, nós vamos acompanhar o que, pessoal? Nós vamos acompanhar lição por lição e não as 52 divisões. Lógico que a cada leitura eu vou indicar para vocês em qual divisão nós estamos. O catecismo de Heidelberg tornou-se ampla e favoravelmente conhecida nos Países Baixos, quase imediatamente após sair das prensas, principalmente pelos esforços de Pedro Dantenus, que o traduziu para o holandês e acrescentou a sua versão do Saltério de Genebra, publicando-o em 1566. No mesmo ano, Pedro Gabriel deu o exemplo explicando a sua congregação em Amsterdã nos sermões das tardes de domingo. O Sínodos Nacionais do século XVI o adotou como uma das formas de unidade, requerendo dos seus oficiais eclesiásticos que o subscrevessem e que os mesmos ministros o explicassem nas igrejas. Essas exigências foram fortemente enfatizadas pelo Grande Sínodo de Dort, de 1618 e 1619. O Catecismo de Heidelberg tem sido traduzido em muitas línguas e é o mais influente e o mais geralmente aceito dos diversos catecismos dos dias da Reforma. Certo, pessoal? Então agora nós conhecemos o Catecismo de Heidelberg. Lembrando vocês uma coisa muito importante para o nosso estudo. Nós não vamos dividi-lo por 52 divisões contendo várias lições. Nós vamos estudar lição por lição como nós estamos acostumados aqui no Catecismo do Nascido. Só que nós vamos orientar vocês a avisar em que divisão nós estamos. Então essa foi a introdução ao Catecismo de Heidelberg. Eu sei que é normal, é um pouco mais longo, mas semana que vem a gente começa com as lições. Não esquece daquele combo maroto do YouTube. Se inscreve, ativa o sininho, dá teu joinha, compartilha esse vídeo e o mais importante, deixa teu comentário aqui, deixa tua opinião aqui embaixo, que eu posso demorar para responder, mas eu leio todas elas. E não se esquece de baixar o e-book Como Estudar a Bíblia, um e-book grátis que nós montamos para você. Você clica aí embaixo, o link está aqui na descrição, entra com o teu e-mail, baixa o e-book e automaticamente você vai estar inscrito na nossa newsletter. Aí você vai receber os nossos outros e-books, estudos e uma série de materiais que o Nascido de Novo monta com muito carinho
e visando que te ajude na tua caminhada com Deus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima lição do Catecismo, semana que vem, em nome de Jesus. Amo a vida de vocês.